Para entender os fundamentos do WordPress, a gente precisa entender, antes de mais nada, que os fundamentos se trata de como a gente organiza, como que a gente gerencia o conteúdo dentro de um site WordPress. Não tem absolutamente nada a ver com layout, aparência, estética, etc. Um erro, né, de quem está iniciando é começar o site já pensando no template, no layout, na aparência, nos efeitos visuais. E por esse motivo, muitas vezes, as pessoas acabam tendo dificuldade ou fazendo besteira quando vão produzir um site WordPress. Portanto, a primeira coisa que a gente vai pensar e que a gente precisa entender é o básico. Eu costumo dizer que é como se fossem as quatro operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Qualquer coisa que você quiser fazer na matemática, você precisa saber essas quatro operações. E no caso do WordPress, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais que tem a ver com a publicação de conteúdo, de textos, enfim. Então, essa aula tem como objetivo isso. Vamos esquecer a questão de customizar a aparência por um momento. Eu estou com esses WordPress aqui recém-instalado e é nele que a gente vai trabalhar. Ainda que eu tenha dito que nós não vamos nos preocupar tanto com a aparência no primeiro momento, por uma questão de facilitação de aprendizado, eu gosto de trocar o nosso template, colocar um template muito básico para esses primeiros passos, justamente porque eu acredito que ele seja mais didático, enfim. É, Então, me acompanha e pode ir repetindo aí no seu WordPress, fazendo essas coisas para entender melhor do que se trata. Então, antes de começar de fato a aula, né, as lições, a gente vai instalar um template básico. O nome desse template é 2012. É o template de 2012. Todo ano o WordPress lança um template e esse de 2012 é bastante interessante para esse aprendizado, justamente pela simplicidade dele. Então vamos instalar. O template é gratuito. Pode instalar e ativar. Ok. Só para ver como fica, né? Se a gente entrar aqui no site. Então é isso aqui, né? O mesmo conteúdo lá, o Olá Mundo, o post padrão que ele cria quando a gente instala um WordPress. Então, essa é a carinha assim, né, de um WordPress bem basicão, interessante para esse aprendizado. O primeiro fundamento que nós devemos aprender quando queremos dominar o WordPress é a funcionalidade dos posts. Um post nada mais é do que uma publicação feita num site, e é o primeiro tipo de publicação que o WordPress dispõe desde que ele foi criado no início dos anos 2000. É um conceito que todos já estão mais ou menos acostumados, né, dos blogs, das redes sociais. Devemos lembrar que o WordPress surgiu como uma ferramenta de publicação de blog. E um blog, né, reiteramos, é uma sequência de posts, de publicações no formato de post. Nós temos aqui, né, nesse WordPress que nós instalamos, um post Olá Mundo. No caso aqui está em inglês, porque nesse servidor que eu instalei aqui, ele instalou em inglês. Pode ser que no seu ele tenha instalado em português, mas isso não importa. Nós vamos alimentar esse, esse blog, perdão, com mais alguns posts para que isso fique claro e você possa compreender. Se nós entrarmos aqui no painel do WordPress e viermos aqui na seção de posts, clicando aqui para ver todos os posts, note que o post Olá Mundo está aqui, né, no banco de dados do nosso site recém-criado. E nós vamos adicionar um novo post para ver o comportamento. Clico aqui em adicionar novo e vamos dar um título para esse post. Eu vou chamar de novo post. Eu quero escrever aqui um conteúdo, mas obviamente como eu não tenho nada aqui para escrever, isso demoraria. Eu vou gerar aqui um texto genérico, apenas para preencher. O lorem ipsum é um
tipo de texto que se utiliza na tipografia, na diagramação, para criar um modelo, né, de um site ou de uma página. Clico aqui, vamos gerar aqui 5 parágrafos. Então, tenho aqui, né, pegar um post aqui de 5 parágrafos e vou colar aqui. Ok, demos um título ao post, escrevemos o seu conteúdo, vamos publicar. E ele aparece aqui o aviso de post publicado, eu clico para ver o post. Perfeito, o post está aqui, publicado, a sua URL. É possível fazer comentário do post, ok. Ele mostra a data de publicação. E se nós voltarmos para o início do site, para a página inicial, para a homepage do nosso site ou do nosso blog, note que o novo post que nós criamos está aqui em cima e o Olá Mundo veio para baixo. Então, aqui nós entendemos uma coisa fundamental do WordPress. Os posts se organizam na ordem cronológica reversa, ou seja, do mais recente para o mais antigo. Cada vez que nós publicamos um post, ele empurra o post anterior para baixo. Então, o post de hoje aparece antes do post de ontem, que por sua vez aparece antes do post de anteontem, e que por sua vez aparece antes do post da semana passada, e por aí vai. Não é nada muito diferente do que nós vemos nas redes sociais e sites de notícia, no qual normalmente, por padrão, as postagens mais recentes aparecem antes das postagens mais antigas. A palavra blog, a título de curiosidade, é um resumo do termo em inglês weblog. Web de web, né, da rede de páginas da internet, e log, que significa algo como diário, né, ou registro cronológico. O diário de bordo de um barco é o captain's log, né? O diário do capitão, o diário de bordo que anota o que aconteceu dia após dia no navio. Então, os blogs surgiram dessa ideia, né, de um sistema cronológico, um sistema diário, de anotações, de textos, etc. E o WordPress surgiu nesse contexto. Então, o blog é a função principal e o post é a unidade de informação desse blog. Além da ordem cronológica reversa, existe também um outro recurso que estrutura os posts no site, que é o sistema de categorização. Se eu vier aqui no painel e criar um outro post, eu posso vir aqui já direto e clicar em adicionar novo. Vamos colocar aqui um outro post. Aí vamos gerar aqui um novo texto. Ok. Se eu vier aqui nas configurações do post, existe um campo para categorias. Note que ele tem uma categoria criada aqui, em inglês, uncategorized. Em português, sem categoria. Sem categoria, por mais que pareça um pouco estranho, é uma categoria. É a categoria padrão. Se, ao publicar-se um post, não se colocar ele em nenhuma categoria, ele vai para essa categoria padrão. Ou seja, a categorização é obrigatória. E nós podemos criar categorias para agrupar os nossos posts por assunto. Se eu clicar aqui em adicionar nova categoria, eu vou criar aqui uma categoria e vou dar um nome genérico de categoria A. Clico em adicionar nova categoria. E ela vem selecionada. Se eu publicar aqui, vamos ver o post. Apareceu o post aqui. Note que ele vai mostrar essa informação. Este post foi publicado em categoria A. Vamos voltar para a nossa página inicial e a gente vê aqui, né, outro post acima do novo post, acima do Olá Mundo. Note que esses dois, a informação que é exibida aqui é que ele foi postado em Uncategorized. As categorias são links. Se eu clicar num link de uma categoria,
ele vai mostrar os arquivos dessa categoria. Ele vai fazer uma consulta no banco de dados e exibir os posts dessa categoria. Note que nós temos aqui na URL a exibição, né, da consulta que está sendo feita. Category Uncategorized. Ou seja, ele está indo no banco de dados e solicitando todos os posts dessa categoria. Se eu voltar aqui para o início, aqui tem o link da categoria A, e ao clicar nesse link, ele vai solicitar os arquivos da categoria A. No caso aqui, nós temos apenas um. Além das categorias, existe um outro recurso de organização dos posts que não é tão importante nem tão utilizado hoje em dia quanto as categorias, que são as tags. Qual é a diferença entre categorias e tags? Não há uma grande diferença. Algumas delas que vale a pena pontuar é que as categorias normalmente são organizadas numa lista e que pode ser hierárquica, ou seja, você pode colocar uma categoria dentro da outra. Já as tags não tem essa hierarquia. Eu posso colocar aqui, né, a tag 1, tag 2 e por aí vai. Não... Entre utilizar categorias e utilizar tags, as categorias são mais importantes até porque são obrigatórias. Algumas diferenças aqui para a gente entender. Quando eu vou criar um site, por exemplo, imagine que seja um site de notícias, um jornal. Nós podemos ter as categorias como política, economia, esportes, cultura, os cadernos do jornal. O mais convencional é que nós utilizemos categorias para criar essa separação. As tags nós podemos utilizar para criar arquivos de assuntos mais específicos, né? Então, suponhamos que o meu jornal está cobrindo um campeonato de futebol estadual, Campeonato Paulista 2023. As postagens, as matérias desse caderno de esportes vão para a categoria esportes. Mas eu posso criar uma tag e colocar ali, né, Campeonato Paulista 2023. Todas as matérias vão ficar arquivadas nessa tag. Por que eu não vou criar uma categoria Campeonato Paulista 2023? Porque não tem a mesma importância, né? É uma coisa mais efêmera, é uma coisa mais pontual. Então, um termo que eu gosto de colocar para diferenciar a categoria de tag é que as categorias são de ouro e as tags são de prata. As categorias valem mais, são mais importantes. As tags são utilizadas, a gente gasta elas um pouquinho mais. Quando utilizamos, como eu falei, muitas vezes nem é necessário utilizar tags. Normalmente, também, as categorias são submetidas a um planejamento prévio. Então, quando você vai criar um site, um blog, a gente já costuma definir ali algumas categorias que vão constar nesse site ou blog. Enquanto que as tags não, elas vão surgindo e vão sendo utilizadas conforme o tempo vai passando. Um outro ponto que vale mencionar na diferença de categorias e tags é que as categorias, somente o administrador ou o editor do site podem criar. As tags, colaboradores com menor poder dentro do site, e a gente vai estudar isso mais para frente, né? Os tipos de usuário que o WordPress tem, as permissões e privilégios de cada um. Nós vamos ver isso posteriormente, mas enfim, retomando. As tags, qualquer colaborador, qualquer autor do blog pode criar livremente, mas as categorias somente os usuários de maior hierarquia utilizam. No entanto, para busca, acaba não tendo muita diferença. Existe um mito, eu diria assim, né, de que usar bastante tags vai ajudar o Google a encontrar o site. Isso não é bem verdade. As tags podem fazer parte de uma estratégia de busca para o Google, mas estratégia é uma coisa pensada e bem organizada. Usar de maneira aleatória e principalmente de maneira abusiva não vai ser bom, ok? Depois também das hashtags, né, do Instagram, do Twitter, das redes sociais, muita gente acaba utilizando as tags do WordPress da mesma forma, colocando um monte e utilizando o sinalzinho de sustenido, né, aquele quadradinho, aquela cerquinha. Não faça isso. Isso não está certo, isso não vai funcionar, isso não vai ajudar em nada, na verdade vai até prejudicar.
Então, se for utilizar tags, utilize de maneira pensada, de maneira organizada, de maneira que faça sentido e que ajude o seu usuário a navegar pelo seu conteúdo. Caso contrário, utilize apenas categorias que já está de bom tamanho. Apenas para demonstração, eu inseri essas tags aqui. E note que ele vai mostrar aqui, né, marcado com a tag 1 e tag 2, foram as duas tags que eu criei. Quando eu clico numa tag, o resultado é praticamente o mesmo da categoria. Ele vai fazer uma consulta no banco de dados e listar todos os posts arquivados naquela tag. Basicamente é isso, o funcionamento de posts e as suas taxonomias. As taxonomias de post no WordPress, por padrão, são categorias e tags. Agora nós vamos avançar para colocar imagens. É normal que num site ou num blog os conteúdos tenham imagens para ilustrá-los, para torná-los mais atraentes, mais interessantes e até mesmo mais informativos. Se nós entrarmos aqui no painel, nós vamos ver que depois dos posts existe um componente de mídia. A biblioteca de mídia é o local onde ficarão armazenados todos os arquivos de mídia que você enviar para o seu site. E aí, no caso, eu me refiro aqui principalmente a imagens, mas valeria para outros arquivos, como documentos, PDFs, áudios e vídeos, eventualmente. Embora eu não recomende armazenar áudios e vídeos no WordPress, poderia ficar armazenado aqui. A gente vai trabalhar com imagens, porque é o tipo de mídia mais comum, mais usual, mais funcional. Como que a gente envia imagens para o WordPress? Tem duas formas. Eu vou pegar aqui um site de imagens, que é o Pexels. Vou pegar algumas imagens aqui de exemplo. Vamos buscar aqui imagens de natureza. E ele puxou aqui. Então temos aqui um monte de imagens. Enfim, vou pegar essa daqui, por exemplo. Eu posso fazer o download aqui diretamente, mas eu já vou aproveitar aqui para dar uma dica de desempenho, de velocidade, para evitar a sobrecarga do seu site, evitar que ele fique muito pesado. Quando a gente pega uma imagem, normalmente, seja da tua câmera ou de um banco de imagens, alguma coisa assim, a imagem normalmente vai estar em alta resolução, em tamanho grande. Porém, imagens com essas características de qualidade ficam muito pesadas. E nós não precisamos que as imagens estejam com tanta definição e com tanto tamanho. A gente quer, na verdade, que a imagem seja leve, ok? Então, quando a gente for baixar aqui, note que a imagem original tem 4.000 pixels. Posteriormente, nas aulas de desempenho, velocidade, que é um assunto mais avançado, a gente vai explicar isso melhor e como trabalhar. Por enquanto, eu recomendo apenas que você trabalhe com imagens de aproximadamente 1.200 pixels, que para um site ou um blog, 1.200 é um tamanho de referência razoável para um computador padrão, né? Um laptop. É uma imagem bastante utilizada, um tamanho de imagem bastante utilizada nas redes sociais e no Google. Então, só toma cuidado para não enviar imagens em tamanho muito grandes, que podem tornar o teu site mais lento. Vou baixar aqui a imagem no tamanho médio. Ok, baixou aqui. Então, nós estamos aqui na biblioteca de mídia. Se eu clicar aqui em adicionar novo, eu posso clicar aqui no botão que ele vai abrir meu navegador de arquivos, as minhas pastas no meu computador, ou eu posso simplesmente pegar uma imagem que eu fiz o download lá no banco de imagens e arrastar para cá. Então, a imagem está aqui anexada e ela já vai estar disponível para eu utilizar nos meus posts. Vamos pegar um daqueles posts lá, vou editar ele e eu vou colocar aqui a imagem. A outra forma de inserir imagens, né, de enviar imagens para o meu banco de imagens do WordPress, a minha biblioteca de mídia, é diretamente por dentro do post. Não há necessidade de que você saia da edição do post, vá para a biblioteca de mídia e anexe as imagens lá. Você pode enviar elas diretamente por aqui. Por exemplo, vamos pegar uma outra imagem aqui. Vou pegar essa outra. Eu posso vir aqui
né, nas configurações do post, e colocar uma imagem, primeiramente no campo imagem destacada. A imagem destacada seria o campo padrão de imagem de um post. Seria a imagem principal. Caso o teu post tenha várias imagens, tem uma que é a principal. Se o teu post vai ter apenas uma imagem, é aí que você deve colocar. Vamos começar pela imagem destacada, então. Eu clico aqui em definir imagem destacada, e aí ele abre aqui a aba de enviar arquivos. Eu posso pegar essa imagem e jogar para cá. Caso a imagem já esteja na biblioteca de mídia, eu posso simplesmente localizar ela por aqui. Mas nesse caso eu quero enviar uma imagem nova. Enviei a imagem e eu clico aqui para definir como imagem destacada. Note que a imagem destacada também é a imagem que, por padrão, vai ser utilizada quando esse link for compartilhado no Facebook, ou no WhatsApp, ou qualquer outra rede social. É essa imagem destacada que ele vai capturar para enviar como amostra num compartilhamento. Quando se trata também de uma imagem que foi de um post, perdão, né, que foi indexado no Google, na busca de celular e em alguns casos na busca de computador também, a imagem destacada pode aparecer como uma miniatura para chamar mais atenção do post. Então, beleza, coloquei aqui, vamos atualizar. Post atualizado, ver post. Então tá aqui, a imagem destacada apareceu aqui, em cima do post. Ok, então já é um post com uma imagem ilustrativa. Agora, existem outras formas de inserir imagens também, que são imagens no meio do post. A imagem destacada é como se fosse uma imagem, como o próprio nome diz, né, em destaque, ela está acima de tudo. Uma imagem de capa, vamos assim dizer. Porém, eu também posso colocar imagens no meio do post para ilustrar. Por exemplo, imagina que nesse parágrafo aqui, depois desse primeiro parágrafo, eu quero colocar uma imagem aqui de ilustração. Então, eu vou clicar aqui nesse mais e vou colocar um bloco de imagem. E aí ele vai me dar aqui a opção de enviar, ou seja, enviar uma nova imagem do meu computador, ou pegar uma imagem que já esteja na minha biblioteca de mídia. Eu vou pegar aquela primeira imagem que eu já enviei na biblioteca de mídia. Era essa. Nós vamos selecionar ela e colocar aqui. Então ela vai aparecer dessa maneira. E aí a gente pode aqui, quando está dentro do editor de imagem, perdão, quando nós estamos dentro do post, no meio do texto, colocando imagem no meio do texto, eu tenho alguns controles de imagem que eu não tenho na imagem destacada. Que é, por exemplo, diminuir um pouco a largura dela, definir um alinhamento. É possível fazer algumas brincadeiras assim. Eu também posso adicionar uma legenda. Apenas a título de exemplo. Eu posso mover ela para cima, mover para baixo, mover mais para baixo. A diferença da imagem destacada para a imagem que está no meio do post é que nós não podemos, nas imagens destacadas, fazer nenhum tipo de manipulação. Ela vai seguir um padrão do template que você estiver usando, do tema que você estiver usando. Já no meio do post, no meio do conteúdo de texto, você tem uma maior liberdade editorial. Uma outra forma de dispor imagens no meio de um post, que é a galeria de imagens. Suponhamos que a gente quer colocar um pequeno álbum com várias imagens, de uma forma mais estruturada. Por exemplo, aqui no final do post. Eu venho aqui, coloco mais e vou selecionar a opção galeria. E aí nós vamos pegar aqui, vou pegar da biblioteca de mídia, essas duas imagens que nós já temos e vamos adicionar mais algumas. Ok. Então, nós temos duas, eu vou adicionar essas outras quatro que eu baixei agora. Uma galeria de 6 imagens. Podemos adicionar legendas nas imagens, caso a gente queira, mas eu vou fazer sem legenda mesmo.
E aí tá. A galeria, ela vai organizar as imagens em colunas de uma maneira mais elegante, de forma automática. Normalmente galerias com 3 colunas costuma ser um número interessante, para não ficar uma coisa muito pequena nem muito espremida. Vamos atualizar esse post e ver como ele ficou. Aqui está a imagem destacada que nós colocamos primeiro. Depois tem aqui o conteúdo, uma imagem avulsa que nós colocamos, inclusive uma legenda. E por fim, a galeria de imagens no final. Agora nós vamos falar de um tópico muito importante e nesse tópico é essencial que você preste muita atenção. Eu estou me referindo a páginas. E aqui note, a palavra página pode significar muitas coisas na internet. Quando a gente fala página no Facebook, isso se refere a um tipo específico de perfil utilizado por empresas, negócios, pessoas públicas, instituições, etc. É um perfil diferente daquele perfil pessoal, aquele que nós temos para adicionar os nossos amigos, nossos familiares. Quando se fala no Google, por exemplo, qualquer link que apareça na busca do Google pode ser chamado de página. Para quem utiliza o Google Analytics, algo que nós vamos aprender no futuro, sempre se fala em visualização de página. Mas no WordPress, página é um tipo específico de publicação um pouquinho diferente do post. E é isso que deve estar claro para você quando se ouve a palavra página no WordPress. Note que aqui no nosso site de exemplo, existe aqui uma página de amostra ou uma página de exemplo, sample page. Se nós acessarmos ela aqui, ela tem um conteúdo da mesma forma que o post, né? Um título e um conteúdo. Vamos criar uma nova página. Eu vou entrar aqui no painel e vou acessar a seção de páginas. Note aqui que em todas as páginas ele mostra aqui a nossa sample page, a página de exemplo. Tem uma página de política de privacidade, nós vamos ignorar isso por enquanto. Vamos criar aqui uma nova página. E vou adicionar um conteúdo, da mesma forma que nós adicionamos um conteúdo no post. Ok, conteúdo criado, vamos publicar. A página está aqui, mas note que ela não está mostrando nenhuma informação, nem de categoria e nem de data. Se nós voltarmos aqui no início do blog, repare também que essa publicação do tipo página não apareceu aqui na linha do tempo, naquela ordem cronológica de postagens, na timeline, no feed. A página apareceu, na verdade, aqui separada no menu de navegação. Então, quais são as diferenças do post para a página? Enquanto o post ele é datado e ordenado cronologicamente, ou seja, ordenado pelo tempo, pela data de publicação, a página não. Enquanto o post é arquivado, organizado dentro de categorias, a página não. Note que eu posso, no entanto, organizar as páginas de uma maneira bem específica que o post não tem. Se eu criar aqui uma outra página, colocar aqui um conteúdo, eu vou vir aqui nas configurações da página, na seção de atributos da página, nós vamos definir aqui uma página ascendente. Vamos pegar aqui a nova página que nós criamos e vamos publicar. Agora, essa outra página que nós criamos, note que ela está aqui, né, a URL dela, outra página, herda a URL
da página ascendente. Então, essa página é uma subpágina, ok? Nós podemos trabalhar com o conceito de páginas e subpáginas do WordPress. Isso cria essa estrutura de URL. Normalmente, também, as páginas e subpáginas vão ficar organizadas em listas suspensas no menu. A gente vai aprender a utilizar menus daqui a pouco. Mas, por enquanto, o mais importante de entender é isso. A principal diferença é que é possível agrupar páginas e subpáginas por meio de hierarquia, e essas hierarquias vão ficar expressas no endereço da página. Lembra que a gente utilizava nos posts as categorias para organizar, para agrupar. Aqui a gente pode utilizar hierarquias para criar um agrupamento. E aqui o que a gente tem que entender é quando é melhor utilizar posts e páginas ao publicar um conteúdo. Lembra que nós temos os posts são datados e as páginas não. Os posts são categorizados e as páginas não são categorizadas. As páginas podem ser hierarquizadas entre elas. Os posts não, apenas pelas categorias. A decisão por utilizar um ou outro deve ser a seguinte: se o teu site ele tem um sentido temporal, um sentido cronológico, o conteúdo deve ser publicado como posts. Aí vale, por exemplo, um site de notícias, né? As notícias têm data. O sentido das notícias é baseado na data que elas acontecem. A notícia fica velha muito rapidamente. Em outras situações também pode ser interessante utilizar post. Por exemplo, imagine que você vai fazer um site de receitas, um blog de culinária, e você vai publicar várias receitas. Você quer organizar essas receitas por tipo, né? Imagina que a gente vai ter ali tortas, mas vai ter também ali sopas. Então, eu vou criar uma categoria chamada tortas, outra categoria chamada sopas, e cada receita que eu publicar vai ser arquivada nessa categoria. Uma estrutura de categorias alimentada por posts suporta dezenas, centenas, milhares de posts. Numa estrutura de páginas e subpáginas, eu não conseguiria fazer isso sem ter problema logo que eu tivesse pouco mais de 10 ou 20 páginas. O sistema de organização de páginas e subpáginas, ele serve para organizar poucas informações. Então, por exemplo, num site de uma empresa que presta serviços, por exemplo, um escritório de advocacia, eu poderia ter a página serviços ou áreas de atuação, e eu poderia ter as subpáginas, direito administrativo, direito familiar, direito civil, direito penal, etc. Não teria muito mais do que 6 ou 7, ou talvez uma dúzia. Se fosse um site, por exemplo, de dentista, eu poderia ter lá, né, serviços, restauração, implante, clareamento e por aí vai. Funcionaria muito bem um sistema de páginas e subpáginas, porque é simples, é pequeno e não tende a crescer com o tempo. Obviamente que nós também podemos ter uma situação híbrida. Voltando no exemplo de um site de um escritório de advocacia, eu tenho ali uma página área de atuação, eu tenho ali as subpáginas para cada uma das áreas de atuação, e isso ali organiza uma estrutura de aproximadamente 6 ou 7 páginas. Mas eu posso também ter um blog no qual eu vou alimentar com posts, e aí sim, eu posso fazer uma postagem por semana. Isso daria 50 posts no ano aproximadamente. Em 10 anos teria 500 posts. Nessa seção do blog, a gente vai ter organizado ali os posts em categorias. Então é importante entender que não necessariamente você tem que escolher um ou outro no site como um todo. Você pode utilizar ambos dependendo da necessidade. A questão é entender a necessidade, ficar claro para você e quando que você vai utilizar uma situação ou outra. E é importante também, como eu disse anteriormente, saber a diferença entre posts e páginas, entender o sentido próprio da palavra página no WordPress, para que você possa utilizar o WordPress com desenvoltura, com fluência. Isso vale para quando você for fazer customizações mais avançadas, utilizar outras ferramentas, templates, plugins,
vale quando você vai fazer uma pesquisa, que você tem uma dúvida no WordPress e precisa fazer uma pesquisa no Google para resolver a sua dúvida, ou mesmo enviar uma pergunta num fórum de suporte do WordPress. Se você não entende a diferença entre posts e páginas, você não entende nada. E vai ser muito difícil conseguir avançar. Então, isso é importante que fique claro, ok?